Dando continuidade à segunda aula, se você assistiu essa primeira aula já ficou bem claro que a membrana celular ela possui proteínas intermembranas que conversam com o meio extracelular. E agora eu vou dar continuidade a essa aula, já mudei de roupa, já mudei de cenário aqui, já é outro dia, porque eu tive que preparar essa aula aqui para vocês, não é uma coisa muito fácil de fazer, e eu tento deixar o mais limpo possível para que você entenda toda essa dinâmica por trás das terapias vibracionais. Nesse momento você já entendeu como que as frequências interferem nas células, e eu falei na primeira aula que o meio mais rápido das células conversarem com o meio extracelular é por meio de frequência, e as células fazem isso desde os primórdios da vida na Terra. Isso não é novidade para a célula, é novidade para a gente, né? Para o homem que acabou entendendo isso e acabou estudando isso também. Mas eu não quero mais estender esse assunto teórico, então a gente vai para a prática. Eu estou com alguns produtos aqui, eu vou explicar, não todos, obviamente, porque mais para frente eu tenho aquela surpresa que eu falei para vocês. Então aqui eu vou explicar alguns produtos que eu considero chave, vou explicar como eles funcionam no corpo, do que são feitos e tudo mais que envolve esses produtos, né? Se tem efeito colateral, qual é a dose, tudo isso vai ficar muito bem claro aqui nessa aula para vocês. Então vamos lá, do que são feitas as essências vibracionais florais? Bom, o nome floral, a gente tem aquela ideia, aquela impressão de que é aquele floral no frasco âmbar que a nossa avó usava, né? As nossas mães que passavam de geração em geração falando dos florais, floral de Bach, floral de Saint-Germain, isso daí tudo você já conhece, né? Só que os florais vibracionais, eles são completamente diferentes. A forma de produção desses florais é totalmente diferente. Então, como é que é produzido um floral clássico? O floral clássico, né, o floral de Bach, você tem que pegar flores ou pegar alguns compostos florais, coloca ele num vasilhame de vidro e aquilo vai ser solarizado. Lá na Europa, lá na Inglaterra, né, onde surgiu toda essa dinâmica dos produtos florais, era feito dessa forma. Você colocava flores num recipiente de vidro translúcido e colocava aquilo no sol para solarizar e energizar aquela água. E aí você utilizava aquela água para fazer o floral e tinha muitas interferências, né, com relação à quantidade de luz solar, dependendo da situação também, com relação das espécies de plantas, do tempo, do clima. Às vezes aquele clima naquele ano não foi muito favorável para ter uma florada interessante. Então tem essas variações. O floral vibracional ele tem o nome de floral só por determinação da Anvisa, porque a Anvisa, quando viu esse produto, quando foram registrar esse produto, a Anvisa mesmo perguntou, né, mas o que tem aí dentro? Vocês utilizam flores, floral? É floral? A empresa ela respondeu, olha, a gente extrai frequências de flores, mas não faz aquela técnica clássica que é o floral de Bach, ou floral de Saint-Germain. Então foi por isso que eles categorizaram como floral. Só que o processo produtivo, ele não envolve flores, ele envolve somente frequências, e eu já vou explicar como é que funciona isso, mas que fique claro que floral vibracional não tem nada a ver com florais clássicos, né? Os florais de Bach, floral de Saint-Germain, e também não tem a ver com homeopatia. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo sobre a diferença entre floral, homeopatia e floral vibracional. Eu não quero entrar nessa questão porque senão vai ficar muito longo e eu vou dar essa aula aqui sobre os florais vibracionais. Basicamente, o que a empresa fez? A empresa Physioquantic, que é uma empresa que já está há mais de 20 anos aí no mercado nacional, inclusive exportando esse tipo de produto para a Europa, eles analisaram vários tipos de moléculas. E como eu falei, lembra que na primeira aula eu falei que as moléculas, os átomos, têm uma certa vibração? Pois bem, eles pegaram essas vibrações, mediram essas vibrações, né, já é mais do que estudado, e colocaram isso dentro de um frasco, né, dentro do glicerol, que é o veículo carreador dessa frequência. Às vezes ficou um pouco difícil agora de entender, né, mas vai ficar mais fácil quando eu pegar o frasquinho aqui. Eu peguei como exemplo o Calmales. E então, o que acontece? O que é o Calmales? O que tem aqui dentro, né? Esse produto ele é utilizado para acalmar. Como o nome é meio sugestivo, né? Calmales para acalmar. Aqui dentro tem a frequência correspondente a uma planta chamada Valeriana officinalis, que provavelmente você já conhece. A farmácia de manipulação trabalha com a valeriana e faz extratos, que é exatamente
como se fosse um ansiolítico natural, para você acalmar a pessoa, então ela traz aquela paz, aquela serenidade. Então aqui dentro o que acontece? Não tem a valeriana, a gente extraiu a frequência correspondente com alguns ativos, alguns florais, e inseriu aqui dentro por meio de uma máquina. A máquina que bate aqui a frequência em hertz e insere dentro do glicerol, que é o veículo carreador desse produto. Então, mais ou menos um paralelo que eu vou fazer aqui com a homeopatia. A homeopatia, você coloca o ativo dentro de um frasco e você tem que agitar, né? Você faz agitação, tudo certinho e vai dinamizando. Você vai dissociando aquilo em vários outros frascos. E aí é por isso que vem aquelas potências, né? Que existem na homeopatia. Mas aqui no caso, o processo é diferente, porque a máquina inseriu a frequência aqui dentro, inseriu a informação aqui dentro, e dentro desse frasquinho aqui do Calmalis ele tem a frequência correspondente ao ativo da Valeriana officinalis. E quando você ingere isso, ingere esse produto, ingere essa frequência, a célula que precisa dessa frequência, ela vai ser atiçada. Lembra dos receptores? Pois bem, os receptores vão ser atiçados e vão ter aquela ação dentro da célula com esse produto aqui. Então já anota aí, Calmalis é a frequência correspondente à Valeriana officinalis, que é para acalmar. Então ansiedade, para quem tem depressão leve, vai utilizar esse produto aqui. Eu comecei falando do Calmalis porque era mais fácil de explicar aqui para vocês com relação a essa questão dos ativos. E agora eu vou para o segundo produto, que é o Oxyflower. O Oxyflower tem a frequência correspondente ao peróxido de hidrogênio. Não é que aqui dentro tem peróxido, na verdade a gente estudou uma maneira de extrair alguns extratos florais e dá a frequência correspondente à molécula do peróxido de hidrogênio. Então aqui dentro tem o peróxido de hidrogênio em frequência. E o peróxido de hidrogênio é a água oxigenada. A água oxigenada ela é utilizada pelo nosso corpo para combater bactérias, combater ativos que fazem mal ao nosso corpo. Inclusive ele é usado como um antioxidante natural do corpo. Então ele é super natural, né? A água oxigenada é produzida pelo nosso corpo exatamente para combater alguns patógenos. E o produto Oxyflower não é diferente, ele é um dos mais vendidos, se não for o mais vendido, exatamente por toda a dinâmica envolvida nele. Você pode utilizar ele para infecções de pele, infecções bucais, para aftas, tudo que envolve infecções, inflamação de pele, você pode utilizar esse produto. E também eu dou uma dica bem interessante, você pode pingar ele no nebulizador, uma gota, né? Como ele é gel, ele dissolve na água. Então você vai pingar no soro, ele dissolve também no soro, você pinga no soro fisiológico, dá uma mexidinha e você pode utilizar esse produto no nebulizador para aquelas inflamações respiratórias, aquelas infecções respiratórias, principalmente na época de frio e principalmente para crianças. É muito seguro para utilizar em pacientes pediátricos, em crianças, em bebês também. O próximo produto que eu venho trazer para vocês, como exemplo, é o Neurovit. O Neurovit ele tem a frequência do mineral lítio. O mineral lítio na medicina é utilizado para transtorno bipolar, mas aqui nesse caso ele pode ser utilizado também para ansiedade, para depressão leve, então você pode utilizar esse produto. E muita gente me pergunta se só ele tem o seu efeito, ou se pode associar com o Calmalis, por exemplo. E sim, você pode fazer essa associação, utilizar o Neurovit juntamente com o Calmalis. E lá na frente eu vou falar sobre as dosagens desses produtos. Já anota também no seu caderninho, o Neurovit é utilizado para ansiedade e para depressão leve. O próximo produto que eu peguei aqui para vocês é o Traumavit. O nome é bem sugestivo, trauma, que é exatamente para traumas psíquicos. Às vezes a pessoa passou por um processo de trauma por um assalto, uma perda na família, uma separação, e isso tem gerado alguns problemas psicológicos, então ela precisa do Traumavit, às vezes também para criança que tem pesadelo, às vezes você tem um sono muito estranho, né, ou sonhos esquisitos por conta de traumas que aconteceram na vida, então você pode utilizar o Traumavit. Pode associar o Traumavit juntamente com o Neurovit e o Calmalis? Pode também, não tem problema, pode utilizar com produtos prescritos pelo médico, tarja preta ou não, então dá para utilizar também junto, porque não interfere. Os produtos medicamentosos, eles atuam de uma forma bioquímica e esses produtos aqui eles vão atuar de uma forma biofísica, vão atiçar a célula de uma outra maneira. Um produto que eu acho muito bom, fantástico, Hepatodetox. Hepato, para quem não sabe, vem de fígado. O Hepatodetox promove uma limpeza no fígado. Então, nesse caso, você vai utilizar o produto
quando o seu fígado está em plena capacidade de funcionamento para fazer a limpeza do organismo. Não adianta eu querer usar um detox no fígado, sendo que você está com esteatose hepática, por exemplo, né? Porque você primeiro precisa tratar o órgão para depois sim fazer o detox, utilizar um produto que vai fazer a limpeza tanto das células do fígado quanto do corpo todo, porque tanto o fígado quanto o sistema linfático e o sistema renal são 3 órgãos de competência para a limpeza geral do seu corpo. Assim como a gente tem o hepatodetox, tem mais outros 2 produtos que pode fazer associação, que é o linfodetox, para as linfas, né, o sistema linfático, e o renal detox, que é para limpezas do rim e do sistema renal. Então esses 3 produtos, tem mais produtos dessa linha, tá? Eu só estou falando esses exemplos aqui para dar uma ideia mais clara para você. Mas esses 3 produtos associados faz uma limpeza completa, um detox completo no corpo. Um produto que muita gente acaba me perguntando e utilizando também é o Azianon. Olha que frasco bonito, frasco grandão, né? 200 ml. Esse daqui você tem uma dose para utilizar. Tem até aqueles copinhos aqui dentro, né? Copinho de... igual tem medicamento, né? Então o copinho é bem igual. E você vai utilizar 5 ml, pode ser antes das refeições. E aqui dentro ele tem um pool de frequências de minerais que ajudam no seu metabolismo e também ajudam na digestão. Isso é muito interessante porque às vezes a pessoa vai utilizar quando tem aquela azia, quando tem aquela má digestão, acaba utilizando o Azianon, um produto fantástico para isso, muito legal. Vou dar uma outra dica aqui para vocês, ó, que eu lembrei dele, ó. Eu tenho aqui o Digeris, é de uma linha que chama Biofator, então se você quiser fazer a associação dos dois, excelente, porque o Digeris, essa linha aqui, ela trata do órgão, do tecido, né? E o Digeris, ele tem a frequência do sistema gástrico, então pode utilizar esses 2 produtos juntos. Você utiliza o Digeris para restabelecer toda a célula e estrutura do sistema digestório e utiliza o Azianon naqueles casos mais agudos, né? Aquela dor epigástrica, aquele refluxo e às vezes tem casos de gastrite, então vai utilizar o produto Azianon. Eu sei que está ficando um pouco complexo porque tem muito produto, aqui atrás eu tenho pouquíssimos exemplos, mas vai anotando aí porque tem bastante coisa interessante para eu falar ainda para vocês. Eu tô sem o produto em mãos que eu acho essencial, mas é o Nutrisono, eu vou deixar na tela. E o Nutrisono ele tem a frequência correspondente ao 5-HTP. O 5-HTP no corpo, eu não vou me estender muito no que ele faz, mas ele produz tanto a serotonina quanto a melatonina. E eu acho que você já escutou falar nesses 2 produtos que o seu corpo produz. A serotonina é um hormônio, um neurotransmissor que vai te deixar desperto na parte matinal. E a melatonina é um hormônio que foi muito bem divulgado aí para as farmácias de manipulação, que é um hormônio do sono. Então o Nutrisono ele vai trabalhar nessas 2 vertentes, equilibrar o seu sono. Não é que ele vai induzir o sono, ele não é um sonífero, ele é um floral frequencial que vai atiçar a célula. Se a célula precisar dessa frequência, que normalmente acho que deve ter muita gente aqui, se não for todo mundo que está assistindo, alguns problemas de sono, às vezes acorda no meio da noite, depois não consegue dormir, é coisa normal do nosso mundo contemporâneo, é estresse, isso acontece. Então o Nutrisono é muito indicado nesse caso porque ele vai trabalhar tanto a melatonina quanto a serotonina, ele vai trabalhar o equilíbrio de ambos os neurotransmissores. Outro produto muito legal que eu tenho aqui, e muita gente já conhece, que é o Colamin, que é o colágeno. Aqui a gente tem a matéria, ele não tem a frequência. Aqui dentro tem colágeno mesmo, colágeno hidrolisado. E ele é muito interessante porque ele vai trabalhar toda a composição, tanto de pele quanto de cartilagem. As pessoas às vezes se enganam falando assim, eu vou tomar colágeno porque vai melhorar minha pele. Mas, gente, o seu corpo, não é você que decide o que o corpo vai fazer com a proteína que você está ingerindo, com os aminoácidos que você está ingerindo. O seu corpo ele vai colocar esse aminoácido onde ele vai mais precisar. Às vezes você fez uma cirurgia muito grande e toma o colágeno, o seu corpo não vai querer colocar esse colágeno na sua pele, do seu rosto. Ele vai focar os esforços para recuperar aquele tecido lesado. Essa é uma dúvida muito frequente, as pessoas ingerem o colágeno achando que vão ficar mais bonitas, só que isso, primeiro, que é muito a longo prazo, e segundo, que se você não trabalhar uma base dietética, se você não tiver uma dieta muito bem estruturada para você, consumindo os aminoácidos essenciais que seu corpo precisa, de nada vai valer consumir colágeno à vontade, porque realmente o seu corpo ele não vai utilizar isso
da melhor maneira possível. Primeiro você precisa trabalhar as bases, trabalhar a sua dieta, saber o que você está comendo, para depois sim suplementar com colágeno, e aí é a longo prazo. Os efeitos do colágeno normalmente acabam aparecendo depois de 6 meses a 1 ano. Lógico, se você tiver uma dor de articular, né, um problema de articulação, um problema de processo de construção tecidual, o colágeno pode ser que resolva em pouquíssimo tempo. Eu não estou falando mais em 6 meses. Aqui em 3 meses uma dor aguda pode ser que já dê uma boa ajudada. Outro produto que eu acho muito legal, que também é da linha Biofator, essa linha laranjinha que eu tenho aqui atrás, que eu mostrei para vocês do Digeris, é o Mentalis. O nome também é bem sugestivo, porque ele vem de mente, ele vem da cabeça. E ele tem a frequência correspondente ao tecido cerebral sadio. E a gente sabe que os tecidos têm uma frequência sadia, né? Uma frequência correspondente a um órgão sadio, ao tecido sadio. E o cérebro não é diferente. Se você tiver uma frequência errada, se o seu tecido cerebral estiver vibrando numa frequência diferente do natural, isso pode acarretar alguns problemas. Então o Mentalis ele vai resgatar aquela frequência natural do seu cérebro. Também pode ser utilizado para quem não tem foco, para quem perde o foco muito rápido, para quem está muito atarefado em questão de trabalho, de prova, de escola, vestibular, pode ser utilizado o Mentalis. Posso associar o Mentalis com o Calmalis? Pode, não tem problema, pode fazer essa associação, que vai ser excelente também. Cada uma vai atuar numa vertente, né? O Calmalis é a frequência da valeriana e o Mentalis é a frequência do tecido cerebral sadio. Agora que eu já falei um pouquinho de cada produto, lógico que não são todos, porque a linha é muito extensa, tem mais de 200, então aqui eu vou parar e a gente vai para a terceira aula, e essa aula é muito importante. Essa última aula eu vou falar sobre dosagens, sobre como adquirir e a surpresa que eu tinha falado para vocês. E então eu te espero lá, é só clicar aqui embaixo na terceira aula.